queridos, graça e paz. Amém. Muito bom estar aqui. Eu sei que vocês estão bebendo de uma boa fonte, estão comendo de um bom celeiro esses dias, né? Meu pai na fé esteve aqui ontem. O apóstolo José, meu Oregão, meu pai na fé, meu diamante negro, né? Um homem tremendo de Deus. Eu posso chamar ele de negão, você não, está proibido, tá? Porque eu tenho essa intimidade com ele. E nós também estamos vivendo esses princípios lá em Araruama. E quando a gente vem pregar para um povo como vocês e debaixo de tanta palavra que a gente recebeu, fica um mix na cabeça, entendeu? O que eu falo, como eu falo, da onde eu falo. Mas Deus colocou no meu coração uma palavra sobre novos começos que para mim é determinante, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, porque é uma palavra tão determinante para mim, e eu creio que para você também, porque ela define nosso futuro, né? E definir o nosso futuro, muitas vezes, em função daquilo que nós estamos como expectativa, né? Eu não sei se você está com expectativa, mas eu estou com uma tremenda expectativa no Brasil, né? Eu estou com uma tremenda expectativa nesse governo, eu estou com uma tremenda expectativa nas mudanças que Deus está estabelecendo, ainda que alguns não gostam por terem um pensamento de vertente esquerdista, ou de esquerda, ou socialista. Não tô entrando nesse mérito, mas eu creio que nós estamos vivendo um novo começo. Nós tivemos 16 anos de um tipo de governo, e agora nós estamos tendo a chance de ter a possibilidade de um governo novo, né? E graças a Deus que nós não mudamos do Brasil, ainda que tivéssemos vontade, né? Ainda que nós quiséssemos uma possibilidade de estar num lugar onde a gente poderia viver uma vida melhor, uma vida mais segura, né? Uma vida com resultados daquilo que nós estamos produzindo como efeito de lazer, de educação, de saúde, de segurança para nossas vidas, mas nós permanecemos, né? E o grande desafio é você começar no mesmo lugar que você estava de novo, né? Eu confesso a vocês, eu tenho 34 anos de casado, eu nunca desejei me divorciar da minha mulher, mas matar hoje um monte, né? E eu acredito que ela também, né? Não desejou divorciar de mim, mas eu estou falando isso como brincadeira, porque eu já ouvi isso, eu estou repetindo só o que eu ouvi, mas na verdade o maior desafio para quem vai casar pensa ser a festa do casamento, o lugar onde vai morar, os móveis da casa, mas o desafio não é casar, é manter-se casado. Porque começar a vida matrimonial, há todo um planejamento e uma expectativa. E às vezes a gente, nesse planejamento e nessa expectativa, a gente garimpa o mais precioso tesouro na vida familiar, né? A gente vai lá na mulher e olha, não, o olho dela é lindo. É lindo. Eu acho que mulher de olho azul, lindo. Mas a minha tem um olho castanho, eu acho lindo. E depois você descobre com o tempo que você pode comprar um olho azul para sua mulher, né? E aí alguém diz assim, mas a sua mulher tem um olho azul porque ela tem o olho azul de nascença? Não, eu que comprei para ela, né? E você ainda tira essa onda ainda. Mas você ficou com a mesma mulher, ok? Bom isso, né? Aí ela vai ficando envelhecida e você também, a camisa não dá mais, estufa os botões, o blazer fica apertado, mas ela também tem a sua forma de desconstrução física em função da idade, e você olha e acha ela linda, né? Por quê? Porque você criou uma expectativa de continuar vivendo com ela o resto da vida. Cria uma expectativa de uma nova relação com outra mulher, você vai olhar para sua mulher, ela é feia, seu marido é feio, seus filhos são mal educados. Eu sempre falo nisso porque às vezes as pessoas pensam que filho mal educado, quando os pais dizem assim, meus filhos, que garoto mal educado, eu sempre faço a pergunta, quem que educou? Né? Porque normalmente as pessoas esquecem que foi elas que mal educaram, né? Então, por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque o texto que nós vamos ler fala de uma chamada de Deus numa carta de amor para a igreja de Éfeso. Ele usa um profeta, né, o apóstolo João, debaixo de uma revelação tremenda e que às vezes a gente passa batido nela. E dentro dessa forma de passar batido, a gente não considera
aquilo que Deus quer que a gente faça, porque às vezes a gente faz tanta coisa para Deus, mas na verdade nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Às vezes nós estamos fazendo tanta coisa para a família, mas às vezes não é aquilo que Deus quer que a gente faça para a família, ou talvez aquilo que a família gostaria que você fizesse. Às vezes você está tratando a tua esposa e o teu esposo de uma maneira tão própria sua, mas às vezes não é aquilo que satisfaz. Entenderam isso? Vocês pegaram aí? E aí vocês vão entender o que eu estou falando por causa do texto. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Eu não sei por que eu estou nervoso, acho que é por causa de muita unção aqui. É que um monte de gente boa falando, né? Você fica assim, né? O que vai ser? Mas eu quero que o Espírito Santo me use. Eu peço a Ele que me use na linha daquilo que você precisa, e a unção que eu estou liberando aqui seja a unção que você esteja recebendo. Amém? Aí vai conectar, vai ficar bom demais. Amém? Diz assim a palavra: diga ao anjo da igreja que está em Éfeso o seguinte: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o seu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não o são, e descobriste que eram impostores. Tem perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e vocês não têm desfalecido. Entretanto, contudo, todavia, porém, eu tenho contra vocês o fato de vocês terem abandonado o primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta às primeiras práticas, ou às primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do lugar. Tens, contudo, a seu favor que você odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. E ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Amém? Amém. Pai, a tua palavra, a minha vida, os teus filhos, eu sei que o Senhor tem uma palavra específica que vai incidir sobre a necessidade de cada um, naquilo que o Senhor quer fazer como um novo começo. E essa palavra é bem clara na expectativa daquilo que o Senhor deseja que façamos e que aquilo que o Senhor deseja que venhamos a viver na tua presença. Por isso eu quero te pedir, usa-me e deixe, Senhor, o fluir do teu Espírito nesse lugar, ministrando ao coração e à vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Esse texto me chama a atenção porque Jesus ele faz uma abordagem muito profunda a respeito do comportamento dessa igreja. A análise que ele faz é uma análise de serviço, uma análise de caráter, uma análise de comportamento, de relacionamento, mas aquilo que nós sabemos que todos nós vemos uns nos outros, não é verdade? A gente consegue ver com facilidade quem é hábil no louvor, a gente consegue ver facilmente quem é hábil na palavra, a gente sabe ver facilmente quem é hábil na administração do templo, que a gente sabe muito bem observar quem é hábil no tratamento com as pessoas. Isso tudo impressiona pessoas, mas não move o coração de Deus. Mas eu fiz uma pergunta para mim mesmo, né? É para todo mundo o que o Jesus está dizendo aqui para a igreja em Éfeso, ou são para as pessoas que tiveram uma experiência de amor com Ele? Me responda. Não é para todo mundo. Por isso nem todo mundo entende essa palavra, porque você não pode voltar para aquilo que você nunca foi. É verdade. Você não pode voltar para o lugar que você nunca esteve. Você não pode viver o sentimento que você nunca viveu. Você não pode viver o relacionamento que você nunca viveu. E eu acho lindo isso, porque, na verdade, a gente libera uma palavra, e eu sei que vocês receberam muitas palavras aqui, mas ela só vai encontrar destino no coração daqueles que têm uma experiência com Deus. E essa experiência chama-se novo nascimento.
Se você não tem uma experiência de novo nascimento, você talvez esteja com o seu intelecto inchado e coberto de conhecimento e até de muitos argumentos que não convencem a Deus. Porque, na verdade, o que Deus quer é que você ande com Ele pelo que Ele representa para você, não pelo que Ele tem para te dar. E aqui a gente tem um comportamento de uma igreja que aplica o amor dela, ou o pseudo-amor dela, ou o comportamento religioso dela, como muitos de nós. E aí eu posso pegar isso aqui e aplicar em várias áreas da nossa vida, para você saber aonde você precisa se arrepender. Porque se nós queremos viver novos começos, não tem como começarmos coisas novas com as práticas antigas. Isso é discurso de coach, isso é discurso de púlpito, isso é discurso com pai, com filho, com mulher, mas é uma realidade que nós não podemos nos furtar de considerá-la em todo o tempo. E às vezes é uma atitude tão simples e tão poderosa, que vai trazer uma mudança tão significativa, que você vai se surpreender que o que você vai viver de novos começos não vai exigir de você uma gota de suor. Ninguém disse amém? Amém. Porque é isso que Deus quer. Quer que você tenha a experiência de um novo começo em várias áreas da sua vida, sem nenhum esforço natural. Aqui Deus está dizendo que tinha uma igreja que tinha um esforço natural que chamava a atenção dele, mas não era o que ele queria. Às vezes você está tendo uma relação com a sua família de um esforço natural tão grande que você chega em casa assim, trabalhei o dia inteiro, estou cansado para sustentar vocês, para manter essa casa, para fazer com que tudo aconteça, para que você tenha sua escola, para que você tenha o seu curso, para que eu possa gastar no seu cabeleireiro, não é assim? E nós homens temos isso muito forte, porque uma das coisas que nos faz valorizados na família é aquilo que nós podemos sustentá-la. É verdade ou não é, homens? Sim ou não? Sim. Quando não tem nenhum tipo de reconhecimento, a gente fica down. ninguém agradece. Né? Aí a gente para e pensa, mas isso é responsabilidade, é obrigação. Mas esse feedback é bom? É. Né? Mas aqui o texto está dizendo que o próprio Deus estava insatisfeito com essa igreja, apesar da prática dela ética e moral correta. Deus estava insatisfeito com essa igreja, mesmo ela não permitindo malignidade no meio dela. Deus estava insatisfeito com essa igreja, mesmo ela tendo um serviço tão laborioso, tão perfeito, que chamou a atenção dele. E nós pecamos contra Deus quando nós queremos que esse comportamento seja visto, não só por Deus, mas reconhecido pelas pessoas. E aí a gente se coloca numa posição de impedimento de novos começos, porque afinal de contas fazer de novo tudo isso, ser traído, viver em gratidão, viver, nós no discipulado temos muito isso, tratamos a pessoa chega toda quebrada, toda destruída, sua família destruída, daqui a pouco ela vai embora por uma insatisfação tão pequena, e a gente fica tão ferido, tão decepcionado, porque afinal de contas a gente esperaria não um feedback dessa pessoa para que ela pudesse ser grata a gente, não, mas a gratidão dela pelo que Deus fez através da vida da gente, ela pudesse fazer por outra. É verdade. Porque é isso que desafia a gente. É a gente saber que nós fizemos para Deus na vida das pessoas. Esse dia eu estava conversando com minha filha, aquela menina linda ali, parece comigo. Ela é bonita igual a mãe, inteligente igual o pai. Aquele rapazinho ali é meu genro, aquele que está ali atrás é meu discípulo Fernando, e aquele ali é o discípulo dele, Rafael. Essa aqui é a igreja do apóstolo Ed. Aqui em Copacabana, essa turma linda aí. Eu estava conversando com ela, ela falou, pai, mas às vezes a gente vê pessoas tão ingratas. Eu falei, filha, não tem como você não colher a semente da generosidade, do serviço e do amor, ainda que a resposta seja ingratidão. Porque se você semeou a semente do amor, do serviço, a semente
da generosidade, você vai colher nessa medida dessa semente, amém? Agora, a pessoa que for ingrata, ela também vai colher a semente da ingratidão. Então não dá para você deixar de fazer aquilo que é a sua essência em função das circunstâncias que te cercam. E aí eu acho que nós perdemos em alguns momentos essa paixão, né, para que a gente continue fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, porque a gente cria uma expectativa nas pessoas que elas estejam dando feedback daquilo que nós estamos fazendo pelo que todo mundo está vendo. Mas tem uma coisa que você está fazendo e que Deus sabe. Diga para a pessoa que está ao teu lado, tem coisas que você faz, ou melhor, tudo que você faz, Deus sabe. Deus sabe a verdadeira motivação. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, em alguns momentos, você não vai ter o reconhecimento que você gostaria. E nesse caso aqui, a Bíblia diz que o próprio Jesus reconheceu o que eles estavam fazendo. E aquilo que muitas vezes nós expectamos e temos como desejo de que aconteça na vida da gente para a gente continuar fazendo. Afinal de contas, a nota de aprovação faz com que você queira fazer de novo. A nota de reprovação faz com que você não queira mais. A não ser que você seja perseverante e entenda que aquele é o propósito da sua vida, e aí você vai vencendo as dificuldades, e aí eu quero dizer para você que toda dificuldade que você passou, seja ela na sua família, seja ela na sua existência, seja qualquer nível de abuso, de trauma, eu quero dizer para você que transformou você na pessoa que você é hoje. Isso é demais. Às vezes eu olho para mim e falo, caramba, eu já passei por tanta coisa, mas eu sou o que eu sou hoje por tudo que eu passei. Algumas coisas ainda estou elaborando, apesar dos 57 anos, mas tem outras coisas que já estão resolvidas. E aí eu fico, uau, que coisa tremenda. Por quê? Porque eu aprendi o caminho do arrependimento, o caminho do quebrantamento. E o caminho do arrependimento, o caminho do quebrantamento é o caminho de novos começos. Amém. Mas não é um começo qualquer. É um começo que faz com que você tenha ele debaixo da perspectiva de ter a luz do Espírito. Porque se você quer começar de novo, fruto da sua própria vontade, eu quero dizer para você, o que você estudou, o que você se formou, os relacionamentos que você tem pode te levar a ter êxito nisso. Mas não vai ser o que Deus quer. Porque o que Deus quer é que o que você esteja fazendo tenha resultados em que os homens vejam, mas que Ele considere. Amém. Porque tem coisas que a gente faz e os homens veem, mas Deus não considera. Tem uma frase de Luciano Subirá, que na tela me ensinou, de um post dele, é que o sucesso do que você está fazendo e o método que você está usando não seja um método que Deus esteja aprovando. Mas você está fazendo, está tendo sucesso. E aí, quando eu olho para esse texto, com uma clareza muito grande no que diz respeito para mim. Porque toda vez que eu não prego para você, eu prego para mim. E quando eu prego para mim, essa palavra ela se torna vida em mim. Porque eu não quero essa palavra só como conhecimento de verdade. Eu quero que essa palavra seja um conhecimento de liberdade, de liberdade para viver liberdade. Amém. Porque a gente tem discurso, mas a prática está distante às vezes. E aqui o texto é bem claro em dizer isso. Mas tem uma postura simples. Simples. Diz assim, lembra de onde você caiu? Você lembra o que você fez que está te afastando da presença de Deus? Você lembra o que você está vivendo que está endurecendo o seu relacionamento familiar? Você lembra o que faz com que você chegue aqui arrastado? Você lembra, porque se você chega aqui arrastado, se você está no seu relacionamento arrastado, se você está vivendo situações que são obrigatórias e você está mostrando para as pessoas que aquilo é tremendo, eu quero dizer para você que isso vai fazer com que você sue muito e o seu resultado seja fraco. Porque esse é o grande problema hoje. As pessoas estão tendo tempo para alguma coisa? Fala a verdade. Não. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que a única forma de tirar você da adoração é te dando trabalho. Isso está escrito.
Eu estou trabalhando muito. Desculpa, fajuta. Faltou o primeiro amor. Porque quando você ama, ainda que tudo que você esteja fazendo seja importante, mas tenha prioridade. Quem aqui tem Deus como prioridade? Então eu quero dizer para você que o seu trabalho não é desculpa. Mas eu não preciso estar na igreja. Eu não preciso viver essa vida de responsabilidade diária. Vai se formar e ser médico sem ir para a faculdade para tu ver se tu vai. Eu não vou operar com você nunca. Nem vou tratar meus olhos com você. Porque na verdade nós temos essas... o apóstolo Fred fala muito, o apóstolo Ed fala muito disso. Essas historinhas. Né? Essas historinhas que a gente não convence nem a gente mais. Por simples orgulho de não se arrepender. Gente, melhor coisa do mundo é você, diante de um confronto, de uma situação que você vê que vai causar um trauma, você dizer: me perdoa. Me perdoa. Eu me arrependo. Aí sabe o que acontece? Você é devolvido à luz do Espírito. Porque ele disse, se você não fizer isso, a luz do Espírito sai. Aí eu gosto desse texto aqui, abre aí, por favor. Eu não sei se eu falei para vocês da outra vez, mas eu gosto desse texto demais, eu vivo sempre falando dele, que está lá em Efésios capítulo 5. Quem aqui já bebeu muito na vida? Ficou doidão? Todo mundo, né? A maioria aqui, né? Como é que você faz para ficar bêbado? Bebe. Mas você quer ficar bebendo hoje para ficar bêbado até quarta-feira você fica? Não, né? Você tem que beber todo dia. Aí quando você bebe todo dia e a dose já não é suficiente, o que você faz? Aumenta a dose, né? Aí você quer ficar bêbado hoje, amanhã, depois da manhã e depois da manhã, o que você faz? Aí você vai sair, eu bebo sim, tô vendo. Né? Não é assim? É assim, não é? Aí o texto diz assim, olha só o que o texto diz em Efésios capítulo 5. Verso 15. Portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja semelhante dos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos ser cheios do Espírito Santo, ou encher pelo Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando louvor de coração ao Senhor e cotidianamente dando graças a Deus por tudo, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Gente, isso foi uma luz para mim. Sabe por quê? Porque no meu momento de maior ira, no meu momento de maior dificuldade, eu aprendo que se eu estiver cheio de vinho, eu vou causar um nível de destruição muito grande. Mas se eu estiver cheio do Espírito, eu vou só cantar salmos, cânticos. Tem gente que está apaixonada por aquela... como é que é o nome daquela Siri? Como é que é? Ela é uma inteligência artificial. Ela fala assim, você fala, Siri, como é que eu faço para chegar lá no Apóstolo Ed? Você pega a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e para na esquina do Hotel Hilton. Suba no nono andar, depois dos 4 porteiros deixar você passar. E você vai chegar lá e vai encontrar um povo lindo, adorando a Deus. Você sabe que tem gente apaixonada por essa inteligência artificial? Porque está arriscado você perguntar assim, você sabe onde é a igreja do pastor Ed, do apóstolo Ed? Eu sou de lá. Mas onde é? É ali, ó! Em Copacabana! Naquele prédio ali, ó! Tá vendo? Tá vendo aquele prédio ali? Aí você fala, essa inteligência artificial, ela está mais envolvida em emoções do que inteligência humana.
Uau, o que é isso? Gente bêbada. Tomada de vinho. Desejosa de contenda. Você conhece alguém que gosta de uma confusão? E você conhece essa pessoa dentro da igreja? Eu quero dizer para você que essa pessoa está sóbria do espírito, está doidona do vinho da emoção, do vinho da sua razão, do vinho da sua, do seu desejo de justiça própria. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela fala assim: oi, tudo bem? Como é que está você? Vamos orar? Porque eu não sei cantar, senão eu ia fazer tudo isso salmodiando. Porque eu acho lindo isso. Isso aplaca a ira. Isso desconstrói situações de desgraça. É igual no trânsito. Eu ontem contei na igreja que quando eu era garoto, o nosso programa na igreja em Araruama, 40 anos atrás, era ver o filme de Bruce Lee no cinema. E o nome do cinema era O Pulgueiro da Cidade. E a gente ficava tomado daquilo com tanta emoção que a gente saía na rua assim, yeah! Yeah! Né? Quem viveu isso? Da minha faixa é você, Davi. E ela, irmão, nós estamos no mesmo tempo, né? Mas também tinha a nossa paixão, que era a paixão pelo automobilismo. E a gente saía depois da corrida, quando o Nelson Piquet ganhava, José Carlos Passi ganhou uma vez só, e Rubinho chegava sempre em segundo, e Ayrton Senna, a gente saía na rua, porque aquilo era paixão. Aquilo nos emocionava, aquilo nos fazia viver aquilo de uma forma intensa. E aí eu acho lindo porque o Senhor identifica isso. Nós estamos fazendo tudo conforme deve ser feito. E não é mérito nenhum você ser honesto, não é mérito nenhum você cumprir seus deveres, não é mérito nenhum você querer ajudar na igreja, não é mérito nenhum você ser dizimista, não tem nada de mérito nisso. Nada de mérito, isso é obrigação. Isso é responsabilidade de uma mudança que você viveu e que você quer expressar ela com gratidão. Eu lembro que quando eu me converti no ano de 90, eu cheguei na igreja, eu queria ver o que precisava na igreja para que eu pudesse ajudar. Hoje eu vejo as pessoas chegarem na igreja e procurar na igreja o que elas precisam para poder receber. Sabe por quê? Porque elas não tiveram uma experiência com o primeiro amor. Então voltar ao primeiro amor é para quem teve a experiência de primeiro amor. E aí quando não tem, não adianta você forçar a barra. Não adianta você querer fazer a pessoa entender isso pela força da retórica, do discurso e de tudo aquilo que você sabe que tem que ser feito e é certo fazer. Mas isso não traz o mover do amor. Daquilo que você faz, aí eu lembrei do apóstolo Fernando, da igreja que a gente tem saudade, da igreja do irmão que tinha a unção da lâmpada. Lembra? O irmão caía na unção e ficava... Aí ele falou, eu morri de rir com ele. Aí ele falou que tinha também, agora tem a unção do irmão do boneco do posto. Tem gente que fica na unção, você já viu? Vocês não viram isso não, gente? Já viram isso não? Tem gente que tem a unção do pé de terra. Quem conhece? O pé de terra. O cara tá cheio da unção de terra! Eu não sei o que é até hoje. Você lembra disso? Quem lembra disso? Só tem só os antigos aqui que lembram. Daqui a pouco o cara bateu terra! Eu não sabia o que era aquilo. Mas eles eram felizes. As pessoas se expus. Elas conseguiam se expor por esse amor. Elas olhavam, elas procuravam pessoas problemáticas para poder ajudar. Hoje a gente não quer discipulado com problema. E a gente está conseguindo fazer a igreja funcionar. A gente está conseguindo viver como família. A gente está conseguindo até ser uma influência de um certo momento, mas quando vem buscar na essência e encontra pessoas embriagadas de vinho, totalmente grosseiras na sua abordagem, e o Espírito dizendo, se encha de mim, seja cheio de mim, porque se você for cheio de mim, você vai falar com salmos e cânticos espirituais. Irmãos, e quando você começa a viver isso, não tem como não viver novos começos. Porque surpreende. Não surpreende? Quando você se relaciona muito tempo com uma pessoa, você se relaciona muito tempo com o seu patrão,
com as pessoas do seu relacionamento. E você sempre ouve aquela resposta, você sempre ouve aquela abordagem, você sempre ouve aquela fala maliciosa, você sempre ouve aquela crítica, e você ouve a pessoa e fala assim, caramba, você mudou. Você não é mais a mesma pessoa. Você mudou. Aí, eu falei lá na igreja, vou falar para vocês, é que na verdade, eu estou fazendo essa introdução para falar da vida de Josué. Porque Josué é um cara admirável. Não só pelo fato dele ter sido um discípulo fiel de Moisés, mas Josué foi o homem que Deus encontrou no meio de uma geração de 600 mil homens, mais de 1.500.000 pessoas, entre mulheres, jovens e crianças, que não teve a sua essência mudada diante das circunstâncias. Porque a gente até entende que algumas coisas nos endureceram, algumas coisas nos enrijeceram, algumas coisas na vida fez com que a gente não desse tanto crédito àquilo que a palavra de Deus diz, que se você crer, você verá a glória de Deus. Porque a gente tem uma forma muito hábil de lidar com as coisas. Aí quando você vai para o texto, lá em Josué capítulo 1, você vai ver que Deus diz assim, ó, Moisés morreu e agora eu quero que você faça um novo começo. Porque eu quero dizer para você uma coisa muito tremenda. Se você quiser ou não que Deus faça isso na tua vida, Ele não vai interromper o processo dele por você não querer. Ele quer usar você para novos começos. Mas se você não quiser, Ele vai usar outro. E o contexto de Moisés aqui, você pode botar, aplicar ele em qualquer nível de relacionamento. Tem coisas que precisam morrer para que outras comecem. O apóstolo Ed falou ontem que não tem como, e não tem mesmo, você botar um bom vinho no odre velho. E não tem como você fazer um remendo de um pano novo num pano velho. Porque você precisa aprender a remover as coisas que ficaram envelhecidas, que ficaram enrijecidas, que até mesmo tem um discurso de moralidade e de comportamento que agrada, mas não é o que Deus quer, porque afinal de contas Ele diz, arrependa-te e volta para as primeiras obras. Não é para se arrepender e para começar outro casamento, não é para se arrepender e ir para outra igreja, não é para se você se arrepender e largar o seu trabalho, não. É você voltar ali, naquele lugar, e ter a experiência de uma mudança. Amém. Mas aí você pode ter inúmeros discursos de justificativas, porque afinal de contas, se tinha alguém que tinha justificativa para não querer conduzir aquele povo, era Josué. Porque ele viu uma geração morrendo. E morrendo debaixo de um discurso que era próprio deles, não era de Deus. Eles não estavam liberando uma palavra que vinha do coração de Deus para eles, porque Deus disse, eu vou levar vocês para uma terra que eu tenho prometido. E vou fazer com que vocês passem por certas circunstâncias para que vocês cheguem na terra, não só como aqueles que são livres do espaço geográfico que te escravizavam, mas sejam livres na mente de vocês. Porque deserto, queridos, é lugar para você passar por ele, para você ser livre daquilo que te aprisiona na tua mente. Só que eles não conseguiram viver isso. Aquela geração que saiu do Egito, elas sentiam saudade do Egito. Elas sentiam saudade de coisas que nem mesmo tinham. Eles argumentavam com a alma deles mesmo, para que aquilo pudesse ser uma justificativa diante de Deus. E Deus disse, olha, eu não vou tomar nenhuma postura de juízo contra vocês pela minha vontade, mas tudo que vocês têm dito ao meu coração, isso assim acontecerá. E aí às vezes a gente pensa, por que as coisas não começaram? Porque a gente não tem a postura de arrependimento. E a sentença vem na medida da sua língua, do tamanho da sua boca, daquilo que você tem como prática de discurso. E aí o texto diz claramente que até mesmo você pode ser alguém visto como alguém de um comportamento admirável, mas isso não está tocando o coração de Deus. Aí eu olho Josué, eu vejo que Josué passou esse tempo todo com um monte de gente reclamando. Quem aqui tem essa experiência de passar com um monte de gente reclamando? Mudou você? Mudou sua essência? Mudou seu discurso? Se não mudou, tá jóia. Se mudou, reveja. Se arrepende. Ou se arrependa. Por que eu estou falando isso? Porque Deus quer nos dar um novo começo.
E talvez você seja a pessoa que vai herdar tudo aquilo que estava sendo conquistado por alguém, porque Deus encontrou em você alguém que possa ser confiável para levar o projeto dele até o final. Amém. O problema é que as pessoas desistem. Eu falei na igreja ontem, hoje de manhã, porque eu preguei hoje de manhã, né? Eu falei para a igreja que quando meu neto nasceu, dia 6 de janeiro do ano passado, eu fui dentro da sala cirúrgica e peguei ele, levantei ele e agradeci a Deus pela vida dele. E lembrei de um texto que Deus colocou no meu coração quando eu me converti em 1990, que o meu desejo era comer do fruto do meu trabalho como alguém que ama a Deus e anda nos seus caminhos. Eu queria que a minha mulher fosse uma videira frutífera na minha casa. E eu não sei se você sabe, mas a videira faz um bom vinho, né? Traz alegria para sua casa. Eu queria que meus filhos fossem plantas de oliveira plantadas à roda da minha mesa. E o meu maior desejo era ver o filho dos meus filhos. E quando eu levantei Daniel, eu, uau, Deus é fiel. Mas Deus não é fiel só porque Ele me prometeu. Porque Ele continua sendo fiel àquilo que Ele falou. Ele é fiel para aqueles que são fiéis àquilo que Ele prometeu. Isso faz a diferença. E eu quero dizer para você, nos meus 34 anos de casado com Raquel, eu tive várias oportunidades de me divorciar. Ela não me tolerava, nem eu tolerava ela. Ela deve ter sentido várias vezes vontade de me matar. Eu não digo para ela para não ser preso, né? Mas muitas vontades. Mas o que aconteceu com o nosso relacionamento? A gente se arrependia e voltava ao primeiro amor. A gente se arrependia e voltava ao primeiro amor. Eu vou contar uma particularidade para você. Eu tenho 34 anos de casado, 6 anos de namoro e beijo na boca de língua. Porque tem gente que não beija mais. Mas sabe por quê? Porque a gente volta à história. Aí ela fala assim, para amor, foi para nada, vamos aproveitar, minha filha. Depois você vai precisar orar para o morto ressuscitar, vamos embora. E aí, mas isso é uma prática. Isso é uma prática. Falo só para ser engraçadinho. Só para ser gente um pouquinho para te Mas isso é uma prática cotidiana. Nós viemos conversando no carro de alguns comportamentos que eles são de importância para mim e para ela. Mas que se nós formos levar ferro a fogo, a gente separa. E aí eu não vou ver os filhos deles que vão nascer, que vão ser gêmeos. Natália vai ter filho gêmeo. 2 garotos. Vai. Não. Porque ele é gêmeo. Trigêmeo pode ser também. Ele é gêmeo, a minha esposa é gêmea e eu tenho filhos gêmeos. Então tem uma história aí, não tem? 100% de certeza. Mas o outro teve filho gêmeo e não teve filho gêmeo, um menino. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque na verdade eu fiz muita coisa no meu relacionamento que era certo. Eu pagava a conta, eu levava o filho para a escola, eu cuidava da casa, eu ajudava nas coisas, mas nada disso tinha importância se eu não tivesse o entendimento de que eu precisava me arrepender de muitas coisas e voltar às primeiras práticas. E é isso que traz novo aos começos. Porque você vai começar de novo com a mesma mulher. Diz amém aí. Amém. Você vai começar com o mesmo marido. Diz amém aí. Amém. Antes ele tinha barriga de tanquinho, agora ele tem de gangorra. Mas tudo bem. De gangorra tem funcionamento. Depois eu te ensino como é que funciona. É legal? Entendeu? Então, agora você não vai ver isso dessa forma se você não entender que tudo aquilo que você está fazendo que é correto não é suficiente. Oxa, que isso? Não é. Não é suficiente. A palavra de Deus diz que não é. O que você precisa é em todo tempo... Esses dias eu postei uma frase que eu copiei de alguém, que diz assim, quando você cair, cai em si. Eu gostei disso. Porque as pessoas, elas primeiro que tem gente que não cai, deita. Arruma a cama, arranja um amante, diz, caiu nada, seu sem vergonha. Se arrumou, foi um amante. Tem gente que vive essas circunstâncias
e dizem que foi uma queda. Não foi. Mas se você vai ter uma situação de queda, cai em si e começa a viver essa dimensão de mudança que Deus tem para você e para sua família. Isso faz toda a diferença. E eu quero dizer para você, ativa de novo as emoções primeiras. É muito legal isso. Eu não sei se você já teve algum problema com alguma pessoa. Eu tive um problema com uma pessoa muito sério. E o pastor Renê, na época era o pastor Renê, ele me ajudou. E quando nós acabamos de fazer o relato das nossas dificuldades, ele disse para mim assim, olha, vocês estão encrencados. E eu, o pastor Renê é ótimo nisso. Vocês estão lascados, dois. Não tem jeito para vocês. Dentro dos argumentos de vocês, não tem jeito. Mas pergunto eu a vocês, vocês acreditam em milagre? Eu falei, é claro. Então, creiam no milagre. Vocês precisam crer no milagre. Essa pessoa hoje é meu melhor amigo. Não vou dizer o nome dele não, mas é o apóstolo Anselmo. É um nortista desse tamaninho, com temperamento totalmente diferente, me confrontou com muitas coisas dos meus comportamentos. Ele era o meu pastor, e ele me tratou, Juninho conhece ele, muita gente conhece ele, bravo pra caramba, batia pesado. E eu fui tomando resistência. Resistência, cheio de mim mesmo. Queria me mudar de Araruama, entrei em depressão, fiquei 3 meses em depressão. Mal, chama o apóstolo Renê. Na época, pastor Renê. Pastor Renê vem, senta, ouve a gente 3 horas. E quando acabou de ouvir, não tem solução para vocês. Falei, e lascou. Ele falou, não, lascou não, tem um nome ali na frente escrito restauração, tá vendo? Aleluia. Se aquilo não for verdade na vida de vocês, arranca a placa. E vocês precisam de um milagre. Amém. E hoje ele é meu melhor amigo. E é meu amigo mesmo. Vou para Manaus e não pago hotel, ele quer que eu fique na casa dele. E eu gosto. Porque eu sou tratado como filho. E não pago hotel. Tá vendo? Tá vendo como é que é o arrependimento e começar as coisas novas trazem lucros? Mas eu quero ir para Josué para dizer para você o seguinte. Josué, ele teve uma experiência profunda com o discipulado, com um líder que tinha defeitos como eu e você, no meio de um povo que tinha uma linguagem totalmente distorcida do propósito. Mas o interessante é que ele ficou 40 anos renovando o amor dele, renovando o amor dele, renovando o amor dele e trabalhando muito. Ele era um assistente direto de Moisés, ele era o homem da espada, das guerras, enquanto Moisés estava com a mão levantada, ele era o homem que lutava as guerras de Israel. Depois Moisés morre, Deus chama ele e diz, ó, Josué, você vai ter um novo começo com você. Diga amém aí. Amém. Ele diz amém, Senhor. Então, olha, eu quero que você seja forte e corajoso, que você ande segundo o livro dessa lei, medita nele dia e noite, faça tudo conforme nele está escrito, não desvia para a direita nem para a esquerda, faça tudo o que eu vou fazer você prosperar. Diga amém. Amém. Mas não era uma pessoa comum, era uma pessoa incomum, por causa do comportamento dele dentro de uma trajetória de total desafio. Aí ele começa a conversar com o povo diz assim, olha, assim como Moisés falou com a gente vai ser, basta que você mostre que Deus é contigo. Nós vamos obedecer, e era verdade isso? Não era, era argumento. E eles ainda emitiram uma sentença, olha, se ninguém andar segundo a sua vontade, que esse que se rebelar morra. Mas, como Josué tinha na mente dele o Espírito, a luz, que lá em Apocalipse o Senhor diz que quando você deixa o primeiro amor, ela se apaga. E ela se apaga não é porque você esfriou, não, porque Deus tira. Sabe por que Deus tira? Porque Ele quer que você se mova na condição de arrependido, para que você volte e diga para Deus, Senhor, eu preciso disso. Teve um rapaz lá na igreja que pecou, ele foi tirado do altar. Ele falou assim, mas apóstolo, eu falei assim, cara, eu quero que você fique 1 ano fora do altar. Sabe por quê? Se você não sentir saudade de estar ministrando ao povo, de estar ministrando a Deus, aquilo que Deus te chamou para fazer, não vale a pena.
Porque o altar tanto é o lugar de ministrar para as pessoas, como é o lugar de ministrar para Deus. As pessoas podem até estar recebendo, mas Deus pode estar te fulminando. E é isso que eu quero deixar para vocês nessa noite. A possibilidade de você entender que você pode ser o Josué dessa geração. E aí eu fico muito feliz, Ed, porque Josué, aos 85 anos, depois de ter vivido toda essa trajetória, mantendo firme a confissão da esperança dele, sabendo que Deus era um Deus de promessa e que os inimigos eram grandes, a terra tinha dificuldades para a conquista, tinha animais, tinha inimigos para que a terra também não ficasse povoada pelas bestas feras. Ele assume o papel de substituir Moisés, debaixo do entendimento de um novo começo, e ele diz aos 85 anos, depois de 40 anos recebido a promessa, ele diz assim: eu estou me sentindo tão forte como naquele dia. Amém. E eu quero dizer para você, se você quiser recomeçar dessa forma, Deus vai te fazer tão forte como no dia que Ele te prometeu. Amém. E eu estou afogueado com isso. Por quê? Porque nós recebemos uma palavra do primeiro-ministro. O Brasil é a terra da promessa. Se nós somos a terra da promessa, e quem disse foi alguém que é herança do patriarca da promessa, eu quero dizer para você que Deus vai cumprir. Amém. Mas Deus não vai cumprir na vida de frouxo. Desculpe. De pessoas que afrouxam, não é frouxo no sentido de não viril, tá? É frouxo naquelas pessoas que afrouxam na possibilidade de entender que a sua expressão de maior coragem, de maior testemunho de amor a Deus, chama-se arrependimento. Porque quando Jesus começa a pregar o Evangelho, ele diz: ó, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino. E nós paramos de pregar arrependimento. Estamos lutando com as emoções das pessoas, estamos lutando com as circunstâncias, querendo que a nossa inteligência emocional ajude as pessoas a tomar decisão. Mas eu quero dizer para você que não tem decisão que mova o coração de Deus se não for arrependimento. Amém. Porque arrependimento é que promove coisas novas. Você pode trazer o melhor buquê de flores para tua mulher, você pode dizer a coisa mais linda para o teu marido, se não houver uma postura de arrependimento. E arrependimento tem fruto. E aí nós vamos viver a verdadeira igreja que o Senhor tem separado para essa geração. Uma igreja que sabe que tem uma terra prometida. Uma igreja que sabe que para possuir a terra prometida tem que passar por um deserto. E eu quero dizer para você, deserto não é lugar do que o diabo te coloca, não, é o próprio Deus. Quem está no deserto aí? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Celebre o seu deserto. Porque é no deserto que você tem experiência de um Deus provedor. É no deserto que você tem experiência de um Deus protetor. E é no deserto que você tem uma experiência de um Deus que te guia. Amém. Porque é no deserto que o povo de Israel teve uma experiência tremenda com Deus. Só morreu quem não entendeu o propósito. Porque tinha uma mente de escravo. Tinha uma mente saudosa do pecado. Tinha uma mente mundana, e que, em certas circunstâncias, fazia lembrança de um passado que era um passado terrível para eles. 430 anos, irmãos, cativos no lugar. Deus tira eles com uma mão poderosa e forte e diz para eles: não foi o esforço de vocês, foi a minha mão que arrancou vocês de lá. Esse povo esquece em pouco tempo. E a gente, com o discurso mais religioso do mundo, diz assim: o povo de Israel era duro, né? E você? E eu? E você? Aí Deus está te ensinando, quer ser maleável? Se arrependa. Se arrependa. Quem aqui já, no trânsito, teve uma dificuldade com alguma pessoa, a pessoa vem toda brava para cima de você? Quantos já tiveram? Já tive várias. Né? E você diz assim: pô, me perdoa. O cara faz assim. Tem gente que ainda dá uma xingadinha, você dá uma xingadinha, você finge que não ouviu. Você pensa que é um elogio, me elogiou, viu? Esses dias eu vim trazer a apóstola Raquel para um curso aqui em Botafogo, e eu no Waze, querendo achar um lugar que eu não conhecia.
Aí o cara parou na minha frente, eu pum, bati na traseira dele, atrasado pro curso, e eu ia hospedar ela no hotel para depois ela ir pro curso. Aí eu desci do carro chovendo, falei, caramba, tudo concorrendo errado. Aí o cara desceu, bateu, falei, meu irmão, fica tranquilo aqui, toma o meu cartão, liga para mim, o prejuízo que tiver eu pago. Não, fica tranquilo, cara, tranquilo, isso é carro. O cara ficou, porque ele desceu com sugestão. Falei, não, fica tranquilo, pode ficar tranquilo, pode me procurar, eu sou pastor, tá bom? Mas o cara veio. Aí quando você toma essa atitude, e às vezes, gente, você fica ouvindo isso de mim aqui e diz assim, sabe que esse apóstolo não tem outra coisa para pregar, não? Mas eu quero dizer para você que isso são práticas tão normais e tão pequenas que fazem a diferença no resultado. É verdade. Porque tem gente que morre por causa de mandar o outro ir passear no bosque. Vai passear no bosque, cara. Pum! Vamos junto. Não é assim? Então, são comportamentos que nós não estamos considerando. Se esse comportamento tem esse resultado nas nossas relações humanas, imagina com Deus, que é santo. É um Deus justo, verdadeiro, e que quer tirar de você a adoração em espírito e em verdade. E aí, eu continuo dizendo que Josué, na trajetória dele, o primeiro desafio dele foi o Jordão. Diga o Jordão. Jordão é o lugar que marca cada um de nós com uma identidade nova. Quando Jesus desce ao Jordão, o céu se abre e uma voz divina vem e diz assim, esse é meu filho, eu tenho prazer nele. Quando você passa por Jordão, você passa por novo nascimento. Diga, novo nascimento. Novo nascimento te traz uma nova identidade. Diga, nova identidade. Nova identidade traz um novo discurso. Diga, um novo discurso. Novo discurso. Esse novo discurso traz um novo destino. O problema todo é que a gente esquece disso e volta às práticas antigas. Aí ele está dizendo, se arrependa. Mas o que tem Apocalipse a ver com isso? Tem tudo. Ele está dizendo, volta, se arrependa, volte às práticas das primeiras obras. Quem se lembra quando se converteu? Você ria até de topada, não ria? Ai, glória a Deus, aleluia. Não era assim? Hoje você está xingando. Você precisa voltar às primeiras práticas. Ah, eu orava incessantemente. Minha mulher orou por mim 11 anos. Sabe quando que ela me ganhou? Quando eu cheguei no quarto, depois de uma noite, bebendo todas, ela estava de joelho. E quando eu entrei no quarto, ela olhou para a porta, levantou e fez assim. E foi dormir. Aquilo mexeu comigo. Eu falei, que cara cruel que sou eu. Que pessoa ruim para minha mulher. Mas me mudou? Me mudou? Não. Aí passou um tempo, ela foi... Eu tinha uma empresa, tinha uma porta de vidro grandona, ela desce para falar comigo, plum, entra pelo vidro, se corta toda. Aí minha sogra falou assim, ó, se você não se converter, você vai perder da mulher. Porque está pesando sobre ela o seu pecado e o pecado da sua casa. Aí aquilo já me deu pavor. Me converti? Não. Porque eu me embriagava todo dia. Então, esse embriagar do vinho não me dava o entendimento, eu era um homem devasso. Aí, um dia eu entro e encontro o apóstolo Josiel pregando. E um grupo de louvor cantando que Deus amou o mundo, a ponto de, nessa manifestação de amor, não pedir nada desse mundo, mas dar para esse mundo o que ele tinha de mais precioso. Aquilo me impactou. Eu falei, uau, eu não sabia disso. A gente ouve falar, mas a gente não sabe disso. Quando a gente está num ambiente de uma atmosfera espiritual. E aquele ambiente era todo de atmosfera espiritual. Aí eu fui, agarrei debaixo do banco, peguei meus 2 filhos que eram pequenininhos, tinham 5 anos de idade. Eu disse, eu não quero isso não. Eu passava em poça de lama para matar, para molhar crente, agora eu vou ficar vítima disso. Eu falava mal de crente, para mim crente era tudo burro e mau gosto, vestia uma calça amarela com a camisa azul, um sapato feio, né? Pobre, sem cultura, aquilo tudo veio na minha cabeça em segundo. Déjà vu.
Falei, não quero isso não. Aí, um neguinhozinho chamado Marcel se ajoelha e diz assim, Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não manifestar o seu poder de transformação. Essa é uma noite de salvação e eu creio, Senhor, que é Páscoa e viverá, muita gente aqui viverá Páscoa pensando em ovo de chocolate. E ele começou a chorar. Aí eu tive uma visão. Eu voei e olhava para todo mundo assim de baixo, assim, eu voando assim, igual o super-homem. Aí eu fui, pum, sentei e pousei do lado do apóstolo Josiel. Ele foi, me abraçou e começou a orar por mim. Eu tive uma convulsão de choro. Ela está até chorando. Aquela coisa assim, eu falei, aí eu entendi o que era novo nascimento. Veio uma coisa assim, transformadora dentro de mim, poderosa dentro de mim. E eu saí de lá dizendo, uau, agora o que eu faço? Aí Marcelo me senta e fala assim, Rocha, eu quero conversar com você. Olha, a vida de crente é assim. Fica firme. Continua, porque Deus vai fazer algo poderoso na tua vida. Virou notícia na cidade. Eu comecei a viver esse processo. Até que um dia eu tive uma experiência, porque eu gostava do pecado. Quem é que gostava do pecado? Só tem poucos sinceros aqui. Eu gostava do pecado. E aí eu tive uma experiência sobrenatural numa igreja tradicional. Foi quando Deus me deu um novo começo, porque depois de 6 meses eu estava ficando meio que ranzinza, olhando as coisas. Eu estava apaixonado, mas eu via defeito. Fulano, e aquele fulano, e não sei o quê. Não sei se você passou por isso, mas eu passei. Entendeu? Mas eu não passo mais. Porque eu entendi o que eu preciso fazer por mim. E aí, um dia, eu tive uma experiência sobrenatural de rios de água viva fluindo do meu interior. Eu jorrava água assim. E aquilo me deu um gozo, uma alegria tão grande. E Deus falou comigo assim, esse rio tem uma base de nascente, é no meu trono. Se você não deixar o meu trono, em todo o tempo esse rio fluirá de você. Meu Deus. Mas eu esqueci isso. Tive outra experiência, e fui sempre devolvido ao primeiro amor, porque eu tive uma experiência de primeiro amor. Porque é aí que está a chave do que eu quero terminar com vocês nessa noite. Não tem como você viver algo novo ou ser chamado por Deus para substituir alguém como Josué para algo novo, se você não tiver dentro de você a declaração de um homem simples, com o mesmo sujeito às mesmas paixões, às mesmas dificuldades. Ele diz assim, agora eu tomo posse daquilo que Deus me disse que ia me dar 40 anos atrás. E eu não só tomo posse reclamando que eu estou velho, que eu cuidei de um monte de gente reclamadora, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Não, agora eu estou com a mesma força, o mesmo poder, a mesma unção, a mesma alegria. Eu fui devolvido para o dia da promessa. Amém. Uau! Que coisa tremenda, gente! Aí eu pergunto, vai ter espaço para o diabo na sua vida, na sua família, na sua geografia, se você viver isso? Não. Bate em retirada, sabe por quê? Porque nessa devolução sua para as primeiras obras, para o primeiro amor, Deus garante que na sua vida, na sua geografia, vai ter o candeeiro aceso, ele não será removido. E quando há o Espírito Santo no lugar, aí há quebrantamento, aí é quebra de jugo, aí traz ensino. Esse lugar é o lugar melhor para se viver. Amém. Porque se a gente estiver aqui e vocês estiverem numa expectativa só em mim, pelo que eu estou dizendo, vocês dizem, mas alguém falou melhor do que ele, ou alguém falar, já ouvi falar nisso. Eu não estou tentando te explicar isso, eu estou dizendo para você que isso é real. Amém. Isso é real. Você viver essa alegria é uma realidade. Porque a pessoa alegre, até bonita fica. Porque a Bíblia diz que o coração alegre, a formoseia é o rosto. Mas se você começa a ficar ranzinza, se você começa a ficar
murmurador, se nada te alegra, tudo você critica, tudo você tem dificuldade, eu quero dizer para você, você está prestes a ser removido da presença de Deus. Que isso, apóstolo? Está escrito. Se o Espírito sai de você, se o Espírito não se move mais em você, você não está mais na presença de Deus. Você pode estar diante do melhor altar, da melhor adoração, da melhor palavra, mas você já não é mais sensibilizado por a palavra e nem a sua adoração chega ao trono de Deus. Que isso, apóstolo? Está escrito. Ou não está? Se ele diz que ele vai remover, é porque ele remove. Aí você pergunta, apóstolo, o que eu faço? Se arrependa. O que está impedindo você aí de viver o melhor da sua vida? Se arrependa. E como é que é isso? Precisa chorar? Não. Arrependimento é isso, ó. Mudança de posição. O que eu fazia, eu não faço mais. Se couber choro, chora. Se couber qualquer outro tipo de manifestação emocional, tenha. Mas o que vai determinar se isso foi uma verdade ou não na sua vida é só mudança de conduta. Às vezes a gente até muda o discurso, mas não muda a conduta. A gente precisa mudar a conduta. E aí eu vim dizer isso para você, sabe por quê? Porque Deus tem um novo começo para você. Amém. E não vai ser só em 2019, não, vai ser todo dia. Amém. Não vai ser só até o final do dia 31, não, vai ser toda a sua existência. Amém. O que você precisa é entender o que a palavra de Deus diz. Olha, muito obrigado por você ser alguém que trabalha, ser alguém que não aceita mentira, não aceita pessoas más. Muito obrigado por isso, mas isso não me traz nenhuma satisfação se você não estiver vivendo o seu primeiro amor. É o que Deus está dizendo para você.